Bem-vindos a mais um Intuição Extrovertida. Nós estamos começando aqui, olha, agora eu virei apresentador. Meu, queria falar que a gente está aberto a patrocinadores, caso alguém se interesse a me pagar para conseguir comprar minoxidil, a gente tá aí. Falando, não patrocinadores, mas assim, né, um auxílio. Teve um episódio de podcast do meu amigo Renan, na Austrália, que ele escreveu um livro. Esse livro está à venda, tá no link aqui embaixo. Aí, quem quiser comprar, quiser ver os perrengues que ele passou lá na Austrália, seria muito legal para vocês darem uma noção sobre a humanidade se ajudando assim do nada. Cara, imagina você tá perdido na Austrália, no meio da pandemia, você perdeu seu celular. E aí você tem que falar com alguém aleatório pra você conseguir achar seu celular de volta. E a pessoa larga o dia inteiro dela pra te ajudar. Meu, muito louco. É um negócio desse, assim, várias histórias dessas. O nome do livro é Vale a Pena Ser Bom? Nós temos também o livro da próxima pessoa que vai falar aqui, o livro da Maíra, que eu também vou deixar aqui embaixo. Inclusive, eu acho que eu vou deixar para o próximo podcast para ela falar por conta própria. Mas é um livro de escrevivência poética. Eu vou deixar para ela elaborar um pouco melhor isso, beleza? E já para ajudar, né, a pagar as contas, deixe seu like, se inscreva no canal, porque eu ainda não estou monetizado. Então, o meu whey e minha creatina, o meu minoxidil ainda estão vindo do meu bolso. Eu espero que venham do YouTube algum dia. E hoje nós temos a Sol. Oi, Sol. Nós estamos aqui faz um tempo conversando, filosofando, várias coisas. E, meu, conta pro público quem é você, por que nós estamos num cenário tão diferente, por que eu quis vir até aqui pra gravar esse conteúdo todo. Bom, eu sou a Solange Gil de Azevedo, mais conhecida como Sol Gil, né? Assim que as pessoas me conhecem, a maioria, acho que todo mundo me conhece como a Sol Gil, ou Gil. E eu também gosto de ser reconhecida assim. Me autodeclaro uma mulher negra, negra indígena, né? Tem dessa ancestralidade que minha terra me alicerça, né? É quem sustenta o meu ser, minha existência. Tenho 43 anos, com essa cara de 15, né? A gente falou que não aparenta ter 40. Um dia nós vamos descobrir de onde que vem esses elixires. Adoro, adoro, adoro. Então, tenho 43 anos, sou formada em serviço social. Tá, tudo bem. Sou formada em serviço social, né? E isso tem muito a ver com de onde eu vim. E tem muito a ver com o que eu faço também, né? Fazer essa conexão. Sou a pessoa das conexões. A gente tava conversando sobre essa coisa de conexão, né? Conectar uma coisa ali, as pessoas, a gente foi educado para separar as coisas, né? Sim. A sociedade, ela tem muito essa desmembrar, né? As coisas. E não, a gente conectando uma coisa com a outra. Venho de um meio social extremamente excludente, né? Quando eu nasci, eu não tinha onde morar e fui acolhida em Maringá, nessa cidade, por meio de um projeto social de atenção a famílias carentes. Até então, a minha família morava em Sarandi. Meus pais são do Rio Grande do Sul, minha mãe veio de Pato Branco. De Pato Branco? Pato Branco. E detalhe, não... Eu fui pra uma cidade do lado de Pato Branco. Do lado de Pato... Qual que seria? Qual que é o nome? Onde tem o TFPR? Ah, não sei não. Do lado... Eu não conheço a região, né? Tá. Confesso pra você que eu não conheço. Só que meus pais são indígenas, né? Inclusive, eu tenho pesquisado bastante sobre as etnias indígenas dessa região, também para eu me entender e saber de qual origem que eu venho, de qual etnia eu viria, tá? Aí, solta pro universo, não tem noção. E aí, quando eles vieram para cá, vieram para trabalhar. E foram morar em Sarandi. Em Sarandi, eles moravam em um quarto, em um cômodo, né? Aí tinha meu pai, minha mãe e 2 irmãos, Salete e o Carlinhos. E meu pai era manguaceiro. Meu pai bebia geral, né? Vem de um histórico de alcoolismo. E por que eu conto isso? Tem a ver com a minha, de quando eu nasci, né? Meu pai, como ele bebia muito, ele era ficava muito violento, muito. Hoje ele não bebe mais, graças ao universo, mas... E aí, normalmente, quando morava em casa de aluguel, era expulso. A nossa família era expulsa desses lugares. Então você ficou muito nômade, assim, por um tempo. Eu não fiquei porque
até então não tinha nascido. Quem ficou foi minha irmã e meu irmão, por exemplo. Minha irmã fala que durante um ano ela teve que mudar de escola 4 vezes durante um ano. Quando eu nasci, ele tinha acabado de ser expulso do quarto, tinha acabado de ser expulso do quarto de despejo, despejado desse quarto, na verdade. Eu faço uma comparação com o quarto de despejo de Carolina Maria de Jesus. E aí, quando eu nasci, estava nessa transição de vai para onde agora? E aí, de Maringá, eu nasci aqui em Maringá e fui para esse projeto social que chama-se hoje Núcleo Social Papa João 23. Então, eu falo que eu sou fruto de projeto social, filha do terceiro setor, que hoje o núcleo ele é uma organização da sociedade civil, né? Tem várias casas de atenção a famílias carentes, projeto de qualificação profissional, projetos culturais, educativos. Então, eu nasci dentro desse universo, né? Uhum. E o que eu falo que eu tenho muito carinho por essa história, e eu descobri, pesquisando na minha dissertação, eu descobri que as casas do núcleo, elas foram construídas com madeira de demolição da Catedral de Maringá e foram construídas com madeira de demolição das escolas antigas da cidade. Isso, Caramba! e isso é muito interessante Meio, porque eu trabalho com sustentabilidade. bagulho meio poético, né? Meio circular, assim, sei lá, fecha o ciclo. Massa. É bem isso. Então, eu venho dessa história de Aham. projetos, de inclusão, de exclusão, né? E aos 30 anos eu me descobri uma mulher negra no curso de serviço social. E o curso de serviço social foi uma escolha minha, por quê? Porque eu lembro quando um ex-namorado meu, ele falou assim para mim, Sol, eu falei, não sei o que eu quero fazer, né, na faculdade e tal, mas quero fazer faculdade. Ele falou assim, se pergunte, né, o que você quer trabalhar com o quê? Eu queria fazer algo que eu pudesse fazer algo pela sociedade, pela população mais carente, que é de onde eu vim. Aí eu fui pesquisar e encontrei o curso de serviço social, né? A gente tem essa mania, assistente social tem essa mania de fazer serviço social para ajudar os outros, né? Sim. A gente tem essa fama também. É. Então, dentro desse contexto, eu escolhi o curso de serviço social. E aí, quando eu saí do curso de serviço da faculdade, eu estava pesquisando no meu TCC, eu estava pesquisando a desigualdade social. Aham. Porque até então, desigualdade social era para mim uma relação de questão do capitalismo, uma desigualdade de classe, né? Não racial e de gênero. Que foi quando eu descobri que a desigualdade social, ela precisa ser olhada numa perspectiva de gênero e raça. Por quê? Porque 78% da população pobre é negra, né? E a maioria são mulheres negras. Então, quem está à base da pirâmide Arrastado de social? valores históricos impressos, a gente vê como se fosse uma cicatriz do tempo, né? Sim, só que eu não sabia disso, né? Ah, pode crer? Eu não É, sa- mas eu- isso aí também, todo mundo né? aprende, né? Falar A assim, gente eu, vai. eu, eu não sabia disso. Porque até então eu aprendi que a desigualdade social no Brasil, e eu era fruto dela, ela tinha a ver com o sistema capitalista, com a divisão de classes. Ponto. Era o que, né, é o que eu aprendi até o 4º ano. Aí, na minha pesquisa, um professor meu falou assim: pesquise 3 mulheres negras, né, que está hoje em classe média em Maringá. Aí eu falei, mas por que mulheres negras? Ele falou assim, porque você é uma. Eu falei assim, tipo, fiquei assim, né? E aí, fazendo as leituras sobre esse conteúdo, e dentro do serviço social eu não encontrei pesquisas, eu lembro de um livro apenas na época, e aí eu fui para ciências sociais, aí eu descobri Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, né? Outros teóricos também que já estava discutindo as questões raciais no Brasil, né? Na época, Florestan Fernandes me deu muita base para entender a inclusão da população negra na sociedade brasileira. Então, a partir dessas teorias e desse entendimento, eu falei, gente, eu sou essa pessoa, né? Eu sou uma mulher negra, descendente de povos que foram escravizados, dos povos originários dessas terras, né? Naquele outro dia que E a gente tava aqui no. Pro livro da Maíra, que é o spoilers, né, do próximo podcast, o livro da Maíra foi lançado aqui. Mas aquele dia a gente falou que tem muita gente no Brasil não se encontra em nenhum lugar porque é
uma mistura de 3 ou 4, né, vamos dizer assim, ascendências, né? Então a pessoa descende do europeu com o índio, do outro lado teve o negro com o índio, com o branco, com sei lá o quê, mistura tudo e a pessoa não se encaixa em nada. Aí você estava falando sobre que tem um pedaço ali do povo que precisa voltar a se encontrar, né, ler e participar, ver a ancestralidade deles, se conectar com isso. A nossa história houve um apagamento, né, da nossa história. Acho que, Então, não é nem apagamento, acho que ninguém nunca notou também. Eu quero chutar isso, eu acho que eu sou mais pessimista. não, ó, tem pausa aqui? Não, Tem. pode falar, Tá, pode então falar. já vou te dar umas dicas. Ah, Vou te dar umas dicas. aham. Alguns termos pejorativos. Índio, então tem que ser indígena. Indígena. Então fala indígena, Ok. tá? Uma dica. Não, eu vou até deixar falando pra eu consertar meu mico depois. Indígena. E aí tem alguma. Como você tá dentro de uma casa preta, numa discussão com uma mulher preta, depois Ok. tem a Mayra também, existe um porquê da gente não saber que nós somos pessoas negras. É o Sim. racismo. Sim. Que nos distanciou da nossa identidade, nos Sim. esvaziou da nossa identidade e nos encheu de uma identidade branca. Né? Então, assim, por que a gente não sabe? Por que eu não sabia que eu era uma mulher negra? Porque houve um apagamento histórico da nossa história e da nossa ancestralidade, de onde a gente veio. É muito comum, por exemplo, as pessoas que são de pessoas brancas hoje, são lidas como pessoas brancas, tem a avó que veio de França, italiana, todo mundo sabe a história da avó, só que ela também teve uma avó indígena. E ninguém conta a história dessa avó. Então, é um apagamento. Isso que você quis dizer. É um apagamento histórico. Então, assim, quando a gente vai falar sobre isso. Quando eu dei esse argumento, o que eu quis pensar é que o que eu tava pensando era que talvez a repressão tenha sido tanta que isso nem tenha sido levado. Tenha sido barrado quase na fonte. Não entendi. Tipo, a repressão de você deixar marcos históricos, de você deixar, né, documentado, coisa assim, tenha sido tanta que às vezes nem tenha existido por força bruta. É isso que eu quis dizer. É isso que eu tava pensando. Mas eu não sei se você disse não. Não sei se é disso, não. Eu diria que o racismo talvez tenha sido um pouco mais pesado. Então, pra gente não ficar num Tudo papo, bem. Eu não vou nem... sair dos eixos, assim, sabe? É uma dica, já uma dica. Por quê? Porque a gente vai reproduzir todas essas narrativas, né? E eu acho que a gente precisa entender, e ainda mais você pesquisando, né, fazendo esse trabalho com pessoas negras, indígenas, então assim, para você não cair, por exemplo, você solta no YouTube, aí o povo vai, cara... O cara não sabe o que tá falando, tá querendo falar alguma coisa que não sabe. Aí expõe eu também, porque daí o povo fala assim, o que a Sol tá fazendo com esse cara? Tipo... Não, qualquer coisa... Não, mas assim... de boa, você é um menino bacana, mas só pra gente ter esse cuidado e não cair nessas questões. Sim. Teve uma coisa que eu fiquei bastante de cara, foi uma vez que eu fui lá no Ibirapuera e tinha um museu, tem ainda, eu acho, né? Museu... Agora não tô lembrando o nome certinho dele. Museu da História Africana... Tem o Museu Afro. Acho que é só Museu Afro, né? Museu Afro. Esse aí. O segundo andar dele, tão quilométrico, tão gigante, de tanta coisa, de tanta cultura, de tanta coisa que eu nunca vi alguém comentar na minha vida. Aí, o que eu tava... eu acho que vem dessa visão que eu tive lá, que eu falei... Onde que tá isso na escola? Onde que tá isso no dia a dia das pessoas falando? Que essa cultura vem só o quê? Olha, esse item foi trazido da África. 1700, sei lá quanto. Por que isso não é falado? Você entra lá, é um negócio que eu passei 4 horas dentro daquele museu. Uma inteira. Você viu o navio negreiro? Eu vi. Esse aí eu vi na minha infância. Esse aí a minha escola fez o favor de me levar lá, que eu morava em São Paulo. Mas ali eu vi... Acho que tinha só uma réplica. Não tinha... Eu não sei se eu vi o pedaço. O que eu vi era tanta coisa, mas tanta coisa. Acho que todo mundo deveria pelo menos visitar uma vez ali, só pra ter essa... Foi um marco de expansão, assim, de... A nossa história, né? É que hoje a gente fala de uma história não contada, né? Uhum. Não é uma nova história.
Exato. Né? Tem gente, esses dias eu dei fiz um bate-papo com o pessoal lá de Curitiba, daí falou assim, falando sobre disputas de narrativas. A gente não tá para disputar narrativas, Aham. nós estamos para contar nossa história, que é uma história não contada, Sim. sabe? Então, são muitos equívocos aí dentro desse universo aí. E é importante a gente acessar essas narrativas, né? Tem um livro do Cacá, do Cacauerá, uma liderança indígena. E ele a história do Brasil contada por um índio. Exatamente assim, história do Brasil contada por um índio. Por quê? Porque é uma outra história contada, né? Os indígenas contando. Detalhe, e dentro dos indígenas existem mais de 300 etnias. Sim. Né? E já existiu no Brasil em torno cerca de 1.400, 500 etnias, né? Então também não dá para a gente dizer que a história do Brasil contada pelos Guaranis é a mesma história contada pelos Caigangue, né? Então a gente não cair nesse lugar de generalizar, sim, né? E contar uma história única. Existe um perigo, né? Tem uma escritora africana que ela fala que ela tem um livro bem didático, pequenininho, que ela fala assim, o perigo de uma história única. Eu literalmente esqueci o nome dela agora, mas é esse livrinho assim bem didático assim para as pessoas acessarem, sabe? Que é o perigo de uma história única, porque a gente tende a contar uma única história, a gente tende a achar que todos os indígenas contando a história do Brasil vai ser a mesma história, né? Então tem muita coisa aí que a gente precisa acessar e a gente precisa entender para a gente não reproduzir os estereótipos, os estigmas, né? E a gente também, quando a gente faz isso, naturalmente, é uma violência simbólica, né? E quando isso ocorre, a gente reproduzir isso, a gente sustenta essa cultura racista da nossa sociedade, né? Então, acho que já é outro conteúdo, já virou. Não, de boa. Isso aqui vai junto também, né? Vai. Depois você monta aí. Não, você relaxa. coloca. Isso aí, eu provavelmente eu não vou recortar muita coisa, não. Mas isso entra. Enfim. Até essa exposição aos meus próprios erros, para ver onde que estão os meus equívocos, porque às vezes, sei lá, alguém tá tendo alguma perspectiva igual a minha, às vezes vamos pagar o mesmo mico que o meu, que eu sirvo de exemplo também, entendeu? Eu acho que é importante isso. É sério. Tem que ter essa humildade, assim, de se colocar no lugar. Não, beleza. Não, então, né? então, Fad, tem muitas, tudo isso, né, tudo isso, eu fui aprendendo. Sim. Né? Então, hoje, assim, eu entendo, e é importante a gente reconhecer que nós somos preconceituosos, que nós somos machistas, racistas, homofóbicos, xenofóbicos, transfóbicos. Nós somos, porque nós fomos educados nessa sociedade. Né? E para a gente mudar isso, a Bell Hooks fala assim, sabe quando a gente vai mudar essa estrutura social machista? Quando a gente reconhecer que a gente reproduz ela também. É muito comum as pessoas falarem assim, mas a mulher é machista, mas as pessoas negras também são racistas. Todos nós somos e reproduzimos isso a nível estrutural, né? Então, é genuíno da nossa parte, é muito natural a gente ter falas racistas, não só falas, mas atitudes, reproduzir essas narrativas, né? Mas está na hora da gente também mudá-las. A gente tomar consciência, a gente está falando de consciência, Sim. né? A gente precisa tomar consciência e a gente mudar as nossas práticas. E mudar as nossas práticas é mudar a nossa fala também, né? Sim. Então, falando de expansão de consciência, que eu falei uma hora que a gente vai ter que falar só sobre isso. No off-câmera a gente estava falando disso ali no café da manhã. Tudo isso que a gente está falando tem a ver com quem é a Sol, né? Eu falo que eu não sabia que eu era uma mulher negra, eu me descobri uma mulher negra eu já tinha quase 30 anos, né? E eu trago algo também, é muito desconfortável para mim também ser uma mulher negra que não é uma mulher preta retinta. E aí, né, as pessoas, mas você não é tão negra, mas você não é negra. Então, se a gente sempre cai nesse lugar de um não lugar,
Então, o que que eu sou? Porque eu não sou indígena. Não posso dizer, falar que eu não sou indígena. Não posso falar que eu sou preta. Ao mesmo tempo, as pessoas, tem gente que, se eu rapar a cabeça, eu fico mais embranquecida. Aí eu perco os cachos, eu falei, gente, mas quem sou eu então nesse lugar, né? Aham. Então, até eu falo, até na minha dissertação de mestrado, que eu fiz em 2021 na UEM, eu termino assim: você que me lê enquanto uma pessoa não negra, né? Se você convencer a Casa Branca de que eu não sou essa pessoa, e eu passar a ser tratada enquanto uma pessoa de privilégio na sociedade, eu mudo esse lugar de fala. E mudo. Entendeu? Não tem problema nenhum. Só que enquanto eu for tratada enquanto uma mulher negra, uma mulher, né, estereotipada, enquanto a baiana fogosa, a mulata, né, a negra raivosa, ou um corpo estereotipado enquanto objeto de desejo, porque eu também já fui nesse lugar, quando eu me descobri uma mulher negra, foi dentro também dessa perspectiva, porque eu lembro quando eu era adolescente, cabelo todo encaixeado no meio das costas, bundundinha, peitudinha, né? Beição, bocona. E eu sempre fui muito assediada na rua. Muito. Inclusive, eu escutava coisas absurdas de homens de carrões, brancos, bem brancos, mais velhos, e eles passavam, mexiam comigo, eu ignorava, e aí eles ofereciam dinheiro. Mas não foi uma vez, foram muitas vezes. Falo, caramba, o que que é isso? Será que eu tenho cara de ser uma mulher, né, que vende o meu corpo? Eu falei, aí depois, quando eu acessei a teoria da Sueli Carneiro, falando dessa desigualdade de gênero e raça, esse estereótipo da mulher, da mulata, da morena gostosa, fogosa, boa de cama, aí eu falei, eu sou essa mulata aí. E aí tem um cara que fala assim, que é um sociólogo branco, e hoje ele está enquadrado ali, pelo menos por nós, enquanto pesquisadores negros, como que é o Gilberto Freire, como um dos caras que contribuiu com as teorias raciais no Brasil, que é o que sustenta o mito da democracia racial, que é o que sustenta, teoricamente, uma ciência que sustenta essas narrativas universais de desigualdade no nosso país, né, racistas. E ele fala assim: branca para casar, preta para trabalhar e mulata para pontinho, pontinho, pontinho. Eu falei, fila de uma mãe, eu sou essa pessoa aí que ele falou que é para. E aí, quando eu entendi que eu era uma mulher negra, parda, né? A morena, fogosa, a baiana retada. E isso, teve um fato, vou trazer aqui, 2022, no meu ano sabático, a gente tem que ter outro podcast só para o ano sabático. Só para o ano sabático mesmo. Eu estava em Ubatuba, e fazia tempo que eu não caía nesse estereótipo. Fazia um tempo que eu não vivia algumas situações assim, né, desse corpo objetificado enquanto uma carne na prateleira que tinha preço para ser consumida, né? Porque eu também comecei a transitar em outros espaços. Eu estava no meio corporativo, eu estava num espaço extremamente branco, onde o meu corpo não era atrativo, entende? Eu já estava no outro lugar lá, porque também o racismo ele vai mudando, né? De cara. Ele vai mudando. Em determinados lugares você lida enquanto empregada doméstica, que você lida enquanto um pedaço de carne, né? Um objeto de desejo. Aqui você lida quando... E eu tô falando pela minha experiência e minha vivência. Sim. Teve uma empresa que eu trabalhei... Muita gente vai se identificar, né? Teve uma empresa que eu trabalhei, e aí eu lembro de um amigo meu falava assim, nossa, só você tem uma beleza exótica, e ao mesmo tempo eu lembro de uns senhores lá dentro, assim, que ficavam olhando para mim assim, igual... Aí minha amiga, Sol, você já percebeu isso? Eu falei, sim, já percebi, e eu entendo muito bem o que esse olhar quer dizer. Entende? Eu falei, amiga, Casa Grande Senzala, explica isso, né? Esse objeto de desejo, querendo, né, querendo me pegar,
né, à força ou por troca. E aí quando eu fui para um outro espaço, eu virei a feminista brava. Sol não mexe não, com a sol, né? Então vai mudando. E aí então fazia tempo que eu não era esse objeto de desejo ali dentro daquele espaço. Aí quando eu fui para Ubatuba, eu lembro de estar caminhando na orla e uns homens, uns velhão branco passando por mim, ficava olhando para mim, parecia que eu era um ET. Eu falei, gente, mas na verdade era um pedaço de carne, né, para eles. E eu entendo esse olhar hoje, eu tenho consciência disso. Eu ficava, gente, que coisa, né? E aí, teve um dia, uma amiga minha num bar, japonesa ela e eu, mulher negra, e a gente foi tomar uma cervejinha, a gente foi para um samba em Ubatuba. E aí, o que aconteceu? Chegou um cara na nossa mesa. Aonde vocês estão? Ah, a gente está no hostel e tal. Daí o cara falou assim: vocês são as meninas, vocês são as meninas de tal coisa? Eu falei, as meninas? Aí minha amiga olhou pra minha cara, só que menina é essa que esse povo tá falando? Aí a impressão minha, ou eles, né, deu insinuar que a gente era garota de programa. Aí eu falei, não, é impressão sua, não, é isso mesmo que eles quis dizer. Ele queria saber se a gente era as meninas desse lugar. E aí a gente salva embora, que nojo. Ela assim, desorientada, ela nunca viveu isso, isso para mim, né? Terça-feira. E aí a gente saindo, conversando, aí isso no mesmo dia, no mesmo instante ali, logo em seguida. Aí a gente caminhando ali na rua de Ubatuba, aí passa uns caras e buzina pra gente, enfia a cabeça pro lado de fora do carro, e aí assedia ela. Fala, ô, gostosa, não sei o quê. Daí eu e ela ficamos assim, né? Aí a gente estava conversando exatamente do que aconteceu. Aí ela falou assim, Sol, mas eu falei, amiga, isso aí é racismo, a gente, é isso, né? Eu nunca vivi isso. Eu falei, então, porque você é uma mulher japonesa. Eu não, eu sou uma mulher negra. Então isso é comum para mim, né? Pelo menos era até, eu tinha vivido muito isso. Aí ela falou, não, só, mas eu também sou assediada enquanto mulher. Eu falei assim, você é assediada enquanto mulher, não enquanto mulher negra. Sabe a diferença? É que você é bonita e gostosa. Você é assediada em outro lugar do machismo. Mas quando você fala para mim, Sol, nunca fui confundida com uma garota de programa, eu já fui várias vezes confundida com uma garota de programa. Você entende? Aí ela falou, agora eu entendi. Né? Agora, entende o recorte? Do machismo se manifesta de uma forma, mas o racismo e o machismo se manifesta de outra. Por isso que colocaram a gente numa cumbuquinha de que nós éramos garota de programa. E eu só queria sambar. Ela só tomou essa porque ela estava com você. Bro, isso é pesado, bro. Então... e quando a gente vai pesquisar, estudar, que nem hoje eu sou graduada em serviço social, tenho 5 especializações, tenho mestrado, estou caminhando para o doutorado. Você também começa a viver outras experiências do racismo e você começa também a entender a sociedade em um outro viés, né? Porque daí, nessa 5 especializações, mestrado, eu lembro quando um gerente meu, isso em 2021, falou para mim assim o seguinte, numa reunião, tá? Reunião de trabalho. Nossa, Sol, não imaginei que você fosse tão inteligente como você é. Aí a gente cai em outro lugar. Você entende? Não imaginei, não imaginei que você fosse tão inteligente como você é. Olha o lugar que você cai de novo. E eu achei, por um instante, eu falei, nossa, cara, me reconheceu enquanto uma mulher inteligente. Não, ele foi literalmente reproduzindo de novo o preconceito. Mas não só um preconceito também. Eu acho que acaba sendo. A pessoa fica tomada de. Ah, não, é preconceito só mesmo. Eu ia falar, tomada de pressuposições, mas esses são preconceitos, né? Pronto. Racismo, né? Porque daí você entra naquele lugar também, né, Fad? Conceito Aí é outro lugar do racismo, né? Como ele opera. Aí você cai num lugar assim. Qual é a cara ou estereótipo de uma mulher inteligente? Não, uma mulher não, de uma pessoa inteligente. Eu fiz um teste, joguei no Google.
que eu tô para dar uma palestra para uma empresa, e aí eu joguei no Google, porque tem coisa que eu adoro jogar no Google. Aí lá assim, ó, pessoa inteligente. Aí cliquei. Aí apareceu Bom de imagem. primeiro Einstein. Aham. Que daí a gente já assimila Einstein. Ok. Aí um monte de homem branco, de terno. E aí depois um monte de mulheres brancas de óculos. Todos de óculos, até os minis, as crianças pequenininhas. Aí tem um que fizeram o quê? Um menininho branco e fizeram uma imagem dele de Einstein, um pequeno Einstein. Ou seja, quem vai olhar para mim enquanto uma pessoa inteligente? Que estereótipos que nós temos socialmente construído de uma pessoa inteligente? Aham. Entende? Então, é assim que o racismo opera no dia a dia, na nossa vida de corpos racializados. Se você sentar com uma mulher preta, retinta, e escutar a história dela, é outra história e é outro lugar, é outra forma que o racismo opera na vida dela, mas não deixa de operar. Fiquem ligados aí no próximo, a pessoa que vai sentar nessa cadeira, ela é essa pessoa que eu falo. É, a gente já vai escutar uma dessa. Aí eu queria perguntar, de toda esse ângulo aberto de visão que você tem de tudo, como surgiu o Impacta Pretas? Hoje eu fico tentando entender algumas coisas ainda, né? Tem resposta que eu não tenho, mas Vai falando, só vou ver se a câmera ali ela continua ligada. em 2000, quando eu tinha 14 anos, eu me deparei com uma imagem de África, com várias crianças de África. E eu comecei a chorar. Eu não sabia por quê. E, e por que que eu falo desse momento? Porque parece que dentro de mim, assim, eu comecei a chorar, não sabia por quê, e aí parece que uma chaminha se acende, assim, tipo, você precisa fazer algo. E eu não tinha essa consciência. Eu comecei a assistir, toda vez que eu assistia uma história de mulheres negras, antes de me tornar negra, história de vida que eu gosto muito, eu chorava loucamente. E eu também não entendia por quê. Mas lá no fundo tinha assim, você precisa fazer alguma coisa. Então esse chamado, né, dentro de mim para essas questões, e aí depois eu me torno uma mulher negra, tomo consciência em 2010, 2014, começa no golpe, quando derrubaram a Dilma, eu escutava muitas narrativas absurdas, né? Inclusive uma delas que marca muito o porquê da Impacta. Eu lembro que eu fiz uma postagem defendendo o FIES, que o governo estava querendo acabar com o FIES. E aí o presidente de uma empresa que eu trabalhei, ele colocou embaixo, o FIES tem que acabar mesmo, porque os bons entram em universidade pública, os fracos fazem FIES, e quem paga a conta somos nós. Essa foi a fala, 2014. E essas falas começou a tomar conta do Brasil. É uma atrás da outra, assim, né? As redes sociais virou o caos. O senso de meritocracia, Uhum. sem o nivelamento, é de uma destreza cognitiva tão baixa, porque assim, como é que você parte do mesmo princípio se você precisou fazer tanta coisa a mais ou ter vivido muitas violências que você, cara, muitas vezes você não consegue nem levar em consideração que você pode querer ir para uma universidade só pelo contexto que você tá. Você muitas vezes não consegue nem se levar a sério. E aí, como é que. E a pessoa que consegue ainda ter essa consciência, querer estudar, mesmo que jovem, para conseguir ir numa universidade não consegue pagar. Ou não consegue entrar na pública, às vezes, tipo, uma privada ali do lado, ou até remaneja melhor no dia a dia. O FIES seria uma ótima saída, mas a pessoa não consegue enxergar nada disso. E aí eu respondi, presidente da empresa que eu trabalhava, respondi, os melhores ou os mais privilegiados? Porque enquanto seus filhos
passaram a vida estudando em colégio particular e hoje entrar numa universidade pública, eu estava trabalhando para pessoas como você, por exemplo. Mas soltei essa na rede nacional. Mandei Pode pro crer. meu presidente. No outro dia eu cheguei no meu trabalho e falei assim, vou ganhar as contas. É. Aí um dos diretores pegou e falou assim, eu não acredito que tal pessoa fez isso, Sol. Fez. Aí me ligaram, teve uma que ligou, Sol, eu vi sua postagem, eu vi a sua resposta. E parabéns. Você nos representou. Desse jeito. Então, fiquei lá por um bom tempo, né? Aí, bom tempo, foi 2014, eu comecei a ficar inquieta com isso. Eu falei, gente, me descobri uma mulher negra, acessei a universidade, né? Nem todas as mulheres negras acessaram. População preta está fora da universidade, né? Então, o que que eu posso fazer para contribuir com essa mudança social? Então, já me questionava, me incomodava. Demorou bastante porque eu também estava numa zona de conforto, né? Eu nunca, o mercado de trabalho me possibilitou FAD, uma ascensão social, né? Então, por exemplo, eu saí de um salário X para ganhar 5 salários mínimos, né? Saí do salário mínimo para ganhar 5 salário mínimo. Aí eu tive meu carro, comprei o meu apartamento. Então, assim, eu comecei a ter uma passabilidade também. E isso estava confortável para mim, porque eu nunca tive acesso a isso, Sim. né? Benefícios bacanas para mim, até então. Eu tenho um trauma de infância de não acessar saúde, né? Eu ficava doente e eu era muito humilhada dentro do sistema de saúde. Me sentia assim, né? Então, eu tinha um plano de saúde da Unimed. Eu falei, gente, massa, né? Aham. Vou ficar aqui pro resto da vida, né? Plano de saúde, vale alimentação, tipo, tem muitos benefícios para mim. E foi onde, na verdade, esse espaço também, por mais que eu convivia com certas narrativas que me incomodavam muito, foi um espaço onde eu tive acesso a muitas formações, né? O meio empresarial, eles nos traz muito isso, né? Então eu fiz muitos cursos caríssimos que eu acessei, desenvolvimento de liderança, né? Cursos em company com coach na época. Então, o meio empresarial, ele me possibilitou acessar muitas ferramentas, aprender muita coisa, inclusive de projetos. Eu fazia cursos e cursos de projetos. E detalhe, eu contratava equipe e eu fazia programas de formação de pessoas. Então, entende Você foi que se desenvolvendo como líder, assim, eu, também. ali eu aprendi muita coisa, Aham. né? Questões comportamentais, perfil comportamental, como desenvolver habilidades, competências e tudo mais. Então, comecei a acessar um mundo que eu não acessava até então, né? Então, Aham. ó, eu sou fruto de projeto social, filha do terceiro setor, e eu acessei muitas ferramentas no meio empresarial. E aí, como que faz a conexão de tudo isso para surgir a Impacta Pretas? Então, um incômodo, uma inquietude, uma questão de tomar consciência de que a gente precisa fazer algo para mudar essa sociedade. Aí veio o meu adoecimento em 2021 com o burnout, que cheguei, né, 12 anos trabalhando no meio empresarial, né, entregando minha alma Aham. para aquilo. Eu adoeci nível hard, assim, né? Eu não tinha tanta consciência do quanto que eu estava adoecida. Mas eu sei que a última vez foi onde que veio o despertar, assim, uma catarse, em 8 de dezembro de 2021, uma das maiores cooperativas do Brasil. Eu trabalhava em uma das maiores. Eu trabalhei sempre, entrava em reunião com diretoria, presidente, com consultores Aham. referenciais no Brasil, né? Eu dava, planejamento estratégico. Então, eu dialogava com a área estratégica da empresa, né? E eu lembro que dia 8 eu me vi, 8 de dezembro, inclusive é dia de Mamãe Oxum, que eu descobri depois de um tempo, tomei consciência depois de um tempo. Eu fui mandar um e-mail e eu me senti incapaz de mandar aquele e-mail. Autoestima zero, autoconfiança zero para mandar um e-mail. Eu já tinha 5 especialização, mestrado. Falei, gente, o que aconteceu comigo? Eu vim embora chorando, 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 chorando. Eu passei a noite chorando. Pela primeira vez eu pedi apoio para minha psicóloga, né? Porque eu saí dos eixos, assim, Aham. emocionalmente. E aí, no outro dia eu acordei, dormi e acordei. Eu falei, é para sair, filha. Sai daí, meu anjo, já deu, né? Encerra esse ciclo agora, meu amor. A minha consciência, né? Aham. Aí eu falei, é isso, eu tenho que Diálogo sair. interno, assim. E eu tinha medo de sair porque eu falava, vou passar fome, porque um dia passei fome, Nossa. né? Então, o meu inconsciente fala, Mesmo, não. mesmo sem você ter evidências, porque você já tem um histórico
um estudo enorme, coisa assim, o seu método de defesa ele pega de volta, né? Muitas Total. vezes. Coisas antigas voltam e te colocam assim, né? E aí eu caí nesse lugar, nesse limbo, né? Aham. Emocionalmente destruída, autoestima, né? E aí eu dormi, acordei dia 9, acordei, eu chamei minhas amigas mais próximas, falei assim, eu tomei uma decisão, eu vou sair. Só que eu não vou sair com uma mão na frente e outra atrás, não. Eu preciso do meu acerto, né? E aí eu chamei a coordenadora. Eu falei, olha, nossa relação não tá legal, não tá saudável para vocês e nem para mim, porque eu também não tô conseguindo entregar, né? O que que a gente pode fazer? Eu não posso pedir minhas contas, né? O que que a gente pode fazer? E aí a gente chegou num dominador comum, né? E eu fui muito transparente, muito sincera. Eu procuro ser muito sincera e transparente Aham. da melhor forma possível. Sim. Eu acredito que é a melhor forma da gente construir relações saudáveis. E aí tivemos esse. Aí depois eu corto isso só pra Tá. deixar gravando. Depois você pega tudo que você quiser usar, você usa. Ó. Aí, que parte que nós paramos? Daí quando eu saí, né? Aham. E então, tomei a decisão, saí dia 3 de dezembro. E nisso eu tinha um sonho que era. Eu já estava fazendo um curso, eu já estava numa escola de negócio de impacto, né? Fazendo um curso. E eu lembro o dia que eu entrei nesse curso em agosto. Porque Aham. eu já estava no processo de empreender. Eu falei, não, vou sair, usar todo o meu conhecimento, vou empreender, dar treinamento, palestra, dar curso, consultoria. E aí eu estava já nesse processo. Falei, vou me organizar, né, para me colocar no mercado enquanto uma consultora, uma palestrante. Mas me organizar Aham. financeiramente. Então, para fazer a transição de carreira, eu queria fazer algo de forma organizada, né? E aí veio esse surto, eu falo que foi ao mesmo tempo uma catarse, que daí é a hora que assim, ó, virou a chave, saia, já deu, vai para o outro ciclo agora. E aí eu peguei e falei assim, agora eu vou mochilar, agora eu vou passar o ano viajando, né? Aí, ó, aqui, ó. Depois eu tenho que contar pra ela também do filminho. Aí eu peguei e falei assim, não, agora eu vou fazer o quê? Tô com meu, tô com meu acerto, Aham. né? Eu coloquei, eu tinha acabado de montar meu apartamento, todo imobiliado, todo bonitinho, do jeito que eu sou, Aham. assim, do jeito que eu queria. E aí eu falei, gente, vou colocar no Airbnb. E vou fazer o quê? Vou viajar. Alugo meu apartamento, pego meu mochilão, é o tempo de eu montar o meu modelo de negócio na estrada e hashtag partiu. E aí, na minha cabeça, tem muita gente que fala assim, a Sol é louca. E perguntava, Sol, você é louca? Eu falei, Não, a graças a divisão Deus. entre o louco perdido e o louco gênio é muito sutil. Não dá pra você metrificar onde que termina o louco, vamos dizer assim, o impulsivo e o louco que é o gênio que é incompreendido. Gênio incompreendido, gostei disso. E aí, né, eu falei assim, gente, saí. Tô no final de ano. E tinha, a gente estava no processo ali acho que estava na segunda, terceira dose do Covid. Era Aham. pós-pandemia. Eu falei, vou, né? Vou continuar na minha escola de negócio de impacto, vou mochilar o Brasil, vou alugar meu apartamento, porque enquanto isso ele se paga, e vou montar meu negócio para mulher negra. Que até então, eu lembro com um professor meu, Gustavo Fuga, ele é das startups do Brasil. Eu sempre sonhei com uma startup, e sonho ainda. E aí ele pegou e falou assim, a gente no curso, né, falou, Sol, a gente, na mentoria, eu quero fazer algo para mulheres negras. Aí eu lembro que, inclusive, eu fui para o curso, né, para a escola de impacto, para criar algo para mulheres negras, eu me conectei com um monte de empreendedor social, que é diferente de empreendedor. Aham. Porque o empreendedor social é a galerinha que está levando solução para o racismo, para o machismo, para o etarismo, buscando solução para combater as questões climáticas. São pessoas que estão pegando um problema social e criando estratégias para minimizar aquilo. Mudar, talvez a gente não mude ainda, mas minimizar. Então, a hora que eu entrei no curso e vi aquele monte de gente do Brasil, inclusive gente fora do Brasil, eu falei, gente, eu sou esse povo doido aí. Sou esse povo doido aí.
Meu, Encontrei minha tribo de loucura ali. o pertencimento, eu chorei. Eu chorei, foi um conto de eu chorei, né? E aí quando eu fui para esse processo, na minha cabeça, o que eu falei? Vou continuar estudando sobre negócio de impacto, vou trocar o voluntariado por hospedagem e alimentação, pela Woodpeckers, né? Worldpackers, nossa, mano. Woodpeckers. Worldpackers é E top. aí, detalhe, eu buscava lugares onde eu pudesse aprender sobre algumas coisas que eu não conhecia. Por exemplo, já trabalhei, né, fazia trabalho de educação ambiental, já tinha muito conhecimento sobre projetos de mais diversos, mas eu, por exemplo, ouvia falar de permacultura, agrofloresta, bioconstrução, eu ouvia falar, mas eu nunca vivi perto disso. Então, no Woodpecker, tem lugares que me possibilitariam essa vivência. Então, eu não saí, né, sem rumo. Não, gente, eu saí e falei, vai ser um ano viajando, e detalhe, um ano, tem a minha mãe de santo, fala assim, você fez um ano, 10 anos em um, né, de consciência, de aprendizado e tudo mais. E foi isso, a nível pessoal e profissional. E pensando que o nosso profissional, ele é fruto do nosso desenvolvimento pessoal. Né? A Não, com gente certeza. desconecta as coisas. Não, gente, você é uma boa pessoa, você é uma boa profissional e vice-versa. E quanto mais você Se desenvolve por dentro, você pega a tua consciência, você se desenvolve por dentro, se conecta, você sabe seus limites, parâmetros e coisas assim, mais de boa você é em tomar decisões mais assertivas e mais satisfeito você é com a vida também, né? Então, eu fiz um ano viajando nessa pegada. O primeiro foi um parque ecológico em Minas Gerais, Extremas, Minas Gerais. Nossa. Ali, a virada de chave, inclusive de expansão de consciência. Aham. Ali eu acessei o mundo da espiritualidade, ali eu me conectei com gente um monte de terapeuta, galerinha da. Sério, terapias integrativas comeu solta durante o ano inteirinho. Então, onde eu parava, a galerinha dos terapeutas do Brasil, eu rodando o Brasil. Uma galerinha da astrologia, galerinha do Theta Healing, constelação familiar, e, reiki. Aham. Nossa, eu conheci um monte de coisa que eu nunca imaginei conhecer na minha vida. Né? E comecei também a ter vivências colaborativas. Né? Então, olha, cada um tem a sua responsabilidade. 4 horas você vai cuidar do jardim do parque, né? Esse cuidar do jardim do parque, gente, terapia. E outra, eu queria aprender sobre as ervas, eu queria aprender sobre plantar, não sei, gente, eu mato cacto. Eu É, queria eu, aprender, eu também não sou uma aprendi ainda não. negação. Ainda deixo morrer, não deixo morrer, mas não deixo morrer também. Já aconteceu recentemente. Então, eu lembro no parque, um parque ecológico lá em Extrema Minas Gerais, eu carpino, eu sozinha, com uma enxada na mão, em cima do parque, lá em cima, num lugar extremamente energético, eu lá sozinha com a enxada, arrancando as ervas daninhas, fazendo minhas reflexões, sabe? Então, eu passei um ano fazendo isso. Eu não lembro qual desses pesquisadores bem modernos, assim, ó, cara vivo, que ele falou que um dos problemas da gente não conseguir processar emoções hoje em dia é a falta de tarefas mecânicas que não são tão pesadas, que não precisam de tanta atenção. Então, tipo, antigamente você precisava fazer um cesto, ou você precisava, sei lá, você estava limpando peixe, ou coisa assim, que era nesse momento que todo mundo processava as emoções e conseguia se conectar consigo mesmo. Silêncio, É, o silêncio, meditação, aham, eu aprendi meditação, entende? Então, enquanto a sociedade aqui assistindo, né, aham. na, era louca, doida, não sabia o que tá fazendo. Desde o início eu sabia o que eu tá fazendo. Tem muita coisa que eu não sabia como seria. Aham. Isso eu não sei, mas eu sabia o que eu estava fazendo. Né? Então eu falei, vou aprender bioconstrução. Depois, o que eu faço com tudo isso, gente? Eu ensino. Tá. Né? O que você faz com o que você aprendeu? Você ensina. Você é consultora de ESG, de sustentabilidade, trabalha com projeto. O que você vai ter? Bagagem para ensinar as pessoas com o que você tem de know-how. E agora eu vou sentar do jeito que eu adoro, que eu estou incomodada aqui. Ah, eu tava dobrando as pernas até agora. Vou copiar você aí. É importante, né, esse lugar. Que você lembra, eu tô incomodada, questão de roupa, como que eu vou ficar? Não, gente, eu quero ficar do jeito que eu gosto. É, eu Assim, que eu tava. acho que é aí que flui até a comunicação.
E aí eu lembro que eu... Calma lá. Então, não tava tendo carro enquanto eu montava aqui, tava de boa, quando eu saí numa moto, outra, eu falei, não, velho, é verdade, tá perto da hora do almoço, agora que vai passar os carros, né? Mas assim. Então, fiz isso. O que foi mais incrível Aham, foi quando eu saí daqui já no processo de cura, né? aham, Porque quando eu lembro, quando eu falei não quero mais, né? Eu preciso encerrar esse ciclo com o meio corporativo, nesse formato, né? Eu parecia que tinha um mundo nas minhas costas aqui, sabe? aham. Carregava o mundo. A hora que eu tomei a decisão e deu tudo certo, eu falei, gente, eu fiz assim, ó, parece que acabou aquele dor, aquele peso. Minha energia mudou. Aí eu fui pro outro processo, né? Porque daí um dia eu acordava 9 horas, 10 horas da manhã eu tava lá na rede, e eu falava, não, tem que trabalhar, não posso ficar aqui, imagina. Eu falei, peraí, gente, passei minha vida inteira trabalhando, me lascando, por que que eu não posso dormir até 10 horas da manhã? Por que que eu não posso ficar na rede tomando um cafezinho tranquilinho aqui? Não, sabe, a gente também cai em outros lugares muito muito louco, né. Porque a gente tem que acordar e trabalhar, acordar e trabalhar, acordar e trabalhar. Aí voltando para o foco aqui, porque né, Não, relaxa, relaxa. Aham. as caixinhas se abrindo. E aí quando eu, teve um momento na estrada, eu saí daqui na verdade pensando, né, fazer esse voluntariado, que é uma forma de você economizar também na viagem. Eu falo assim: "Gente, eu fiz uma viagem Não, de World 100 Packers, tem uma mina que eu conheço que ela, cara, viajou muito, muito, muito lugar e ela fazia site remoto. Então ela chegava lá, economizava tudo com esse World Packers aí Sim. depois. E, gente, R$ 100.000 eu precisava para fazer um ano sabático. R$ 50.000, quanto que eu ia precisar? Quanto que eu economizei? Isso é empreender. Aham, Isso é isso. criatividade. Isso aqui, ó, né? É, É solução estratégica, não é nem de sobrevivência, é de existir mesmo como a gente quer, porque é diferente. isso. Sobrevivência e existência. Eu quero existir viajando um ano inteiro. Né? Então eu fiz essa sacada e eu queria muito ter experiências culturais em comunidades indígenas e, e preta, porque Maringá é branco. Aham, Bom, Maringá é branca, culturalmente é branco, a cara das pessoas são brancas, é tudo branco. A forma de pensar, agir, de andar, de se vestir é tudo branca, né? E eu queria uma experiência em espaços negros. Cultura preta, beber na fonte de cultura preta. E aí, no meio do caminho, o universo me levou para Ubatuba, eu já acessei, comunidade indígena e quilombola. Ubatuba, por incrível que pareça, é um território extremamente indígena e quilombola. aham. Você for lá, tem muitas comunidades, muitas aldeias. Só que em Ubatuba eu não consegui, porque daí começou a chover muito, chuva, né? E eu acabei não acessando as aldeias, eu queria ter tido vivências lá, depois eu tive, mas naquele momento o universo falou, não, não é agora. E aí, no meio do caminho, o universo foi me levando e eu, Chapada dos Veadeiros, eu tenho Chapada dos Veadeiros desde a minha adolescência na minha cabeça, né? E aí foi quando eu fui para Chapada dos Veadeiros. Na Chapada dos Veadeiros, eu cheguei lá, minha primeira noite primeiro quando eu cheguei no território, meu ciclo já veio. Isso é muito importante. Ciclo, né? E cheguei, deitei, dormi. No outro dia de manhã, bati na porta de matar o Marta Calunga, que é uma liderança quilombola, a única quilombola que mora no centro da cidade de Cavalcante, né? E aí eu bati na porta dela, ela tinha acabado de fazer o lançamento de um espaço como esse, que é a Casa Memória da Mulher Calunga. E aí a Marta, não, falaram para eu vir aqui falar com você. Daí eu falei quem eu era, lá era um hostel que virou uma casa, um espaço de Casa Memória da Mulher Calunga, já falo, né? Aham. Qual é o impacto da preta, já falo o que é para que veio. E aí eu falei que eu queria ser voluntária dela, da Casa Memória, que eu poderia ajudar ela, né? Aham. Mas tinha que fazer essa troca. Daí eu troquei, fiz voluntária, o primeira e única voluntária que ela aceitou lá, assim, nessa permuta, né? A gente fez permuta. E aí eu fiquei lá, fui para ficar 15 dias, fiquei 30 dias. Meu Deus. Na minha primeira noite com ela, a gente foi para um bar. Eu e uma galera lá que eu já conheci também. Aí eu tava com uma cólica, daí ela, você não tá bem, né? Só eu falei, não tô bem, não. Aí ela teve uma menina que mora na comunidade, lá no bairro,
E aí, filha de quilombola, ela falou assim, peraí que eu vou lá em casa buscar umas arruda. Aí a Marta traz lá e pediu pra dona do bar ferver a água. Daqui a pouco, Marta fez o trem, trouxe o chá, agora você bebe o chá na mesa de bar. Isso para mim é muito simbólico, as ervas. Né? E é tecnologia africana isso, é cultura preta, entende? Então, não é sobre dançar só, né? As expressões culturais que eu conheci lá, Sussa, né? Não, mas é a forma que os Calunga, essa comunidade em específica, ela se relaciona com a natureza, né? Eu participava de feira lá com as mulheres quilombolas, aí uma tinha farinha, a outra tinha gergelim, a outra tinha um óleo, o sabão de tingui, que mata a sarna. Eu tenho, inclusive, hoje em casa, tomei um banho com ele, que ele arranca tudo, tudo que você tiver Aham. e arranca tudo. E então, sabe quando você vai se reconectando, você fala, gente, eu faço parte disso? É a história do nosso povo, a história do quilombo é a nossa história, do povo preto, né? Esses saberes, essas tecnologias afrodiaspóricas que a gente fala, e também indígena, Afrodiaspóricas. afrodiaspórica. Então, sério, minha amiga fala, Sol, você na Chapada é outra pessoa. Parece que eu chego em Maringá, minha energia muda, né? Lá na Chapada, parece que eu transcendo o meu olhar. O ano sabático, como eu saí daqui, eu tenho uma foto, como eu saí e quando eu cheguei. O brilho no meu olho é outro, o sorriso é outro, minha pele é outra. Eu sou outra pessoa, né? Então, tudo isso, tudo que eu contei até aqui, tudo, sem exceção de nenhuma vírgula, faz de mim quem eu sou e é a partir desse lugar que eu pensei em Impacta Pretas. Não quanto espaço físico, como a gente vem conversando. As pessoas acham que a Impacta Pretas é a casa de mulher preta que a gente tem. Não, a Impacta Pretas não é a casa. Faz parte. Esse espaço de acolhimento, Mais de do que um espaço. fortalecimento, né? Ele não é só aqui. Inclusive, eu acho que vou fazer umas filmagens depois pra conseguir colocar aqui no podcast. Porque tem uma parede lindíssima ali que eu queria gravar ali, mas tem um sol que aí, né, eu vou ficar torrado no sol. Mas assim, muito bonito as artes, a vibe toda. E aí, o que eu fiz eu peguei tudo que eu fui acessando na minha mente e a gente foi trazendo. Hoje, ó, ali tem o pé de boldo. É verdade. Olha o tamanho do abençoado. Ele era um galinho que foi plantado por uma. Eu plantei, na verdade. Foi eu que plantei? Eu não lembro se foi eu ou minha irmã. Acho que foi eu que plantei esse. Veio uma menina. Aqui tem atendimento psicológico. E aí, uma das pacientes das psicólogas aqui, ela falou: Sol, tem um boldo em casa, ele tá lindo. Eu falei: traz uma mudinha, né? Daí plantamos ali. Ali hoje você vê arruda, você vê o manjericão, você vê bastante espada de São Jorge, né? Rodeada de erva. E aí, isso é tecnologia. Então, quando eu volto para Maringá, eu falo para minha irmã, Sá, uma que como eu disse, meu sonho sempre foi criar uma startup. Então, eu sempre pensei em impacto a nível no mundo digital, porque daí você se conecta com o Brasil todo. Aí eu falei, Sá, eu tô voltando para Maringá e eu tô com uma ideia, quero fazer um espaço, tal. E a gente já conversou uma vez sobre isso, algo semelhante. E minha irmã já tinha vontade de ter uma loja colaborativa, né? Aí ela falou assim, eu falei, só, vamos, né? Chamar alguém da saúde mental, da psicologia, porque para empreender tem que ter acesso à saúde mental, autoconhecimento, tem que ter acesso à informação, formação e o espaço afrodiaspórico na cidade de Maringá, gente, vai ser incrível, né? E aí minha irmã, chamei Thaís, que é psicóloga. Eu falei, bora? Ela falou, bora. Daí a gente veio, né? A gente tem aqui o espaço, tá lindo, tá maravilhoso. E é onde a gente dá a terra, né? As raízes, fincamos as nossas raízes, assim. A gente plantou a sementinha aqui, né? E quando eu tava para sair da Chapada dos Veadeiros, eu lembro que uma amiga minha, só você quer jogar tarô? Tá. Na beira da cachoeira. Aí eu falei, eu quero. Quer que eu abra as cartas para você? Eu quero. Daí eu nem sabia eu não sabia que ela era. Não sabia. Eu sabia que era das terapias alternativas, tal, mas não sabia que ela era do tarô. Daí ela falou, então vamos. Aí sentadinha, eu e ela na beira da cachoeira, assim, lá em Chapada dos Veadeiros, berço das águas, né? Maior território quilombola. Eu perguntei se a minha casa era lá ou era aqui. Aí as cartas não respondeu. Aí ela deu risada, ela falou assim, Sol, eu acho o máximo quando isso acontece.
né? Porque tem coisa que é óbvia e a gente fica insistindo, né? Não é que lá é minha casa, né? Mas aqui é minha casa, mas lá também é minha casa. E, enfim, mas não respondeu. Aí depois eu falei, tá, agora eu venho para, fico aqui ou vou para Maringá? Porque lá eu ia criar um hostel e um hub. Na verdade, era um hostel hub, que daí eu ia dar formação para a comunidade e tal, já trabalhar essa questão das formações para as mulheres empreenderem e tudo mais. E já estava vendo uma casa lá para alugar, para fazer esse hostel e fazer esse espaço de formação. E aí ela falou assim: aqui o caminho está aberto, mas lá também. A diferença é que lá você voa em bando e aqui você voa sozinho. Aí eu falei, eita, agora danou-se tudo, né? Aí eu peguei e voltei para Maringá, né? Para Maringá e ver, então, assim, a Impact é fruto do racismo, a Impact é fruto do racismo, e aí, né, fazendo dando uma ênfase. E eu conversando essa semana com uma pesquisadora da UEM aqui que veio ouvir minha história. Ela falou, Sol, o que te levou a empreender foi o racismo, machismo. Não dá para romantizar, né? Por quê? No ambiente corporativo, eu sempre fui muito boa profissional, sempre fui lida como uma ótima profissional. Eu tinha autonomia que muitos profissionais do meu entorno, que tinham o mesmo cargo, não tinham. E eu lembro que um gerente meu falava assim: se eu amarrar você, você vaza daqui, porque não é o teu perfil. Então ele deixava eu bem solta, né? Isso para mim foi muito importante ouvir isso. Então eu respondia ele direto. Eu sempre respondia ele direto, porque daí ele já entendia o meu perfil. Se ele colocasse eu na supervisão de outra pessoa, ia dar ruim. Porque daí eu perco minha autonomia e aí eu espano e vou embora. Falar, eu me encontro muito nesse negócio, eu não gosto que me encaixote. Então ele já identificou isso em mim. E aí eu era sempre muito boa, então parabéns, que legal o seu trabalho. Só que eu nunca fui boa o suficiente para receber sub de cargo, nunca fui boa o suficiente para ascensão dentro da empresa. Entende? Então, isso é estrutural. Eu falei assim, gente, eu não me encaixo aqui dentro, eu fui para um outro ambiente. Nesse ambiente, eu lembro que eu usava um óculos azul, um blazer vermelho, e uma vez eu ia trabalhar com uma camiseta amarela, embaixo do blazer vermelho, e um monte de abacaxi. E aí meu gerente chegava em mim e eu falava assim, traz abacaxi aí para eu descascar. Na maior cooperativa do Brasil, uma das maiores. O que eu tô trazendo, esse exemplo da roupa? Porque até a roupa, gente, eu tinha que usar roupa pastel. Tem que usar roupa, se encaixar em um estilo, o salto, bico fino, salto fino, eu não aguento, gente. Então, sabe essa coisa da gente padronizar? Só um pouquinho. Queria padronizar o silêncio. Eu tomar uma água. E acordar, né? Até o carro passar. Nossa, gente, o que é isso? O Fad pode direcionar aí porque é história, filho. Então, eu acho que é bom você direcionar. Pra mim, tá interessante o suficiente, porque é o seguinte, serve como parâmetro de visão de como uma vida poderia ser. Porque uma coisa que eu vejo muito trabalhando no shopping, assim, as pessoas não têm noção até onde elas podem ir. Elas não sabem como que é a trajetória até elas chegarem no ponto e contar a sua história com esse nível de confiança. Eu vejo muita gente sem parâmetro. A pessoa não conhece, ou ela não consegue, não teve acesso ou à educação, ou ao conteúdo que fala sobre isso, ou, sabe, tipo, N variáveis que acabam botando uma estribeira na pessoa. E aí chega você me contando essa história desse jeito, que você chegou no mundo corporativo, como é que era, e sei lá o que, a ascensão, como é que funciona lá dentro, lá em cima, coisa assim. Espero que chegue alguém que normalmente não tenha essa visão pra pessoa, tipo, olha, dá pra fazer isso desse jeito, chegar nesse ponto. Pô, mano, ela fala pro chefe direto, porque ela tem esse jeitinho dela, eu também tenho um jeitinho assim, mas, meu, nunca deu certo, mas vai que eu acho alguém que consegue fazer, sabe? Eu acho que tem muito... Eu gosto de falar que tem uma certa sintonia dentro do caos, então, tipo, eu às vezes não gosto de interferir, ou não tô direcionando pro que a gente falou, que a gente ia falar, porque justamente eu acho que vai conectar com alguém. Eu acho que existe essa probabilidade, mesmo que ínfima.
Eu falo que às vezes eu me vejo, né, eu tenho percebido que às vezes as pessoas falam assim: "Quem é a Sol?" Eu falo: que que é impacto?" Eu sou idealizadora do impacto. Morreu ali, conversa. "A Sol tá fazendo isso por quê?" Eu fico meio que eu vou, me enquadrando nas respostas, sendo que para falar o que é impacta, existe uma história Tá, que antecede a impacta. tem uma história que chega e aí a Impacta abre como se fosse uma conceituação, assim, em cima dessa história. Então, colocar muito fechado às vezes não funciona. Não. E aí falando de aberto, né, expansão. Aham. Eu Sol terminei nascendo, eu por exemplo. terminei o ano sabático com essa tatuagem lá em Paraty, com uma amiga minha que faz tatuagem ritualística. Eu E só um pouquinho. A primeira coisa que eu pensei com essa tatuagem foi, nossa, ela tatuou o nome dela. mm-mm, O nome. não, tá vendo? Sol. É tipo É, assim, é meio simbólico, mas é tipo assim, mas também transmite a tua energia. Não quis ser reducionista. é, Mas eu quis dizer, tipo, a tua vibe inteira seria essa. e aí ritualística, né, e tem, né, aí Aham. eu falei: "Olha, eu quero tatuar", aí eu fui contando minha história, "eu quero tatuar algo que começa no útero Aham. e passa pelo coração, estômago, coração e expanda. Eu quero tatuar eu florescendo, expandindo, mas sem flor. Sem flor, até hoje ela Aham. conta a Gabi lá de tatu no mundo. Tatu no maravilhosa. Terapeuta também. Aí ela falou: vamos colocar um tribal". Só que eu não vi o que ela ia tatuar. Eu fui falando quem eu era, falando da minha história, tal, tal. Aí ela falou assim: "Ó, o que eu desenhei é isso". E eu falei: "Manda bala, né". E depois que eu fui entendendo. Ela aqui, o corpo, mente e espírito, que Aham. é o que traz equilíbrio. Não dá para separar. Quando você Não. separa, você perde sua identidade, porque é isso que a estrutura social quer da gente. E aí, a expansão, e ela usou muito três. Então, tem os pontinhos três, 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 três. O sol é expansão, é energia. Levando energia, entende? Não, levando energia para o mundo, levando. Eu quero levar tudo que eu aprendi para as mulheres negras. Eu lembro que eu falava assim: eu quero expandir tudo que eu acessei, esse processo de cura, de autoconhecimento. Eu quero expandir para outras de mim. E aí ela foi fazendo essa Não sei se foi tatuagem que intencional começa. também, mas lá em cima tem. No finalzinho são três, parece gotas. E a água tem muito a ver ancestralmente com você se curar. A cura, né? Ou às vezes, tipo. Por exemplo, até ritual de batizar a pessoa, colocar ela na água, coisa assim. E elas também estão expandindo, assim, algo eu achei interessante. E Oxum, né? Ah, sou filha das águas, né? De Oxum. Enfim, então tem muitas coisas assim que as pessoas, eu falo que eu fico muito pé da vida quando as pessoas me colocam numa caixinha. E assim, já entendi um foda-se também, né? Aham. Porque as pessoas sempre vão contar a tua história a partir do que elas vejam e elas entendem. É o olhar delas sobre você. Não é, não é a tua história, não é quem você é. Ninguém é capaz de dizer quem somos se até nós temos dificuldade, É. né? Então a gente também precisa entender. Então a minha história, eu falo assim, assim, ó, a Impacta é isso, tá, a Impacta é isso, mas a Impacta é fruto da minha história. Ela é a expansão da minha história e continua fazendo parte da minha história. A Impacta é tudo que eu faço, tudo que eu coloco a mão. Que é uma coisa também que eu sempre falar para as meninas que a pessoa chega aqui, eu tenho vontade de fazer tal coisa. O que que eu faço? Primeiro que eu leio pessoas. E eu bato o olho e identifico as potencialidades dela. Eu Aham. tenho essa habilidade, essa sensibilidade, um dom ancestral. Que também já me falaram que, ó, essas coisinhas que você sabe aí, minha filha, vem aqui, ó, veio de antes. Então você não vai se achando, não. Né? E respeito, né, as mais velhas. É, e isso você vai usar para impactar mulheres negras. Você vai trabalhar com mulheres negras, né? Tive uma experiência, eu estou trazendo aqui pela primeira vez pública, eu e uma amiga minha, uma parceira sócia de BH Luciana, e a gente pensando na Impacta, a gente estava junto nesse projeto tal no início, e aí ela só, tô ouvindo uma música, tô ouvindo uma música, é você que tá tocando? Não, é você que tá, não. A gente não estava encontrando lugar que estava aquilo.
Daí, aí eu falei, faz o seguinte, Lu, não vamos tentar entender, não. Fala o que você tá, Aham. né? O que tá vindo? O que você tá ouvindo nessa música? Expressa. Ela falou assim: as Iabás estão aqui, a moto também. As Iabás estão aqui, atravessou o transatlântico e trazendo bênção, mais trabalho. Trabalho. Vocês vão trabalhar com políticas públicas, as motos não. Vocês vão trabalhar com políticas públicas, vocês vão trabalhar com mulheres que foram violentadas. Aham. E elas estão muito arredias. Elas têm sangue crioulo e têm cabelo duro, né? E aí tem a música da Sandra de Sá, elas tem sangue crioulo, cabelo sarará crioulo. Era uma mistura de música da Sandra de Sá, mas não sei o quê, Aham. virou um... E aí essa mensagem. E até hoje, os vira e mexe, a gente conversa, ela tá como conselheira da Impacto, e a gente lembra disso, fala assim, e falava aqui, eu falei, tá, mas quem vai pagar essa conta, né? Como que a gente vai sobreviver, né? Trabalhando focado numa perspectiva X. Ela falou assim, elas vão trazer sustento para vocês. Tipo assim, ela tá abençoando, é para vocês continuar nesse caminho. E eu e a Lu teve um monte de vezes. Até hoje tem ela falou assim, não quero mais saber disso, não. Vamos fazer outra coisa da vida, né? Vamos falar só de sustentabilidade. Né? Não vamos racializar o rolê. Mas não tem como, não adianta. Então, tem muita história, né, por trás disso. Tem muito processo de cura, de autoconhecimento, Sim. e muito perrengue também, né? É. Então a Impacta vem aí para levar informação, formação, para conectar mulheres com oportunidades e oportunidades no mercado de trabalho. E onde eu coloco a mão, tudo que eu faço é para impactar pretas, né? Não importa se eu me conecto com você, se eu me conecto né, com quem seja, mas então todo o meu saber, tudo que eu carrego comigo, né, que é ancestral, que vem da minha vivência nesse plano matéria, ele vem para impactar mulheres negras e é nesse lugar que eu me coloco no mundo. Eu só fui consultar aqui as perguntas que eu tinha colocado antes. Eu falei, qual que é o primeiro impacto real que esse projeto causou? Eu hoje falo com propriedade, né? A mudança na minha vida. E a mudança que causou, por exemplo, eu e minha irmã, eu e a Thaís, a minha irmã, né? Que a gente trabalha junto nesse espaço. A gente fala que a gente teve tanta experiência, a Impacta veio para abrir nossas feridas, para curar. Aham. Né? Então, a gente romantiza, né? As coisas. Não, mas ela, quando a gente veio materializar o espaço em si, a gente se deparou com muitas questões particulares nossas no nosso processo de empreender. Sim. E aí a gente entendeu, falou assim, a gente vai ter que curar para a gente expandir. Né? A gente se embolou todas juntas, depois a gente teve que ir para o individual e agora a gente está no processo. E aí agora a gente vai seguir com a Impacta juntas ou cada um vai fazer seu projeto, fazer seu rolê, entendeu? Porque a gente chegou nesse nível, né? Eu sonho com o mundo digital da Impacta. A Impacta, ela mudou a vida né? Mudou minha vida, mudou a vida da minha irmã, mudou a vida da Thaís, mudou a vida de muitas mulheres do nosso entorno. Então, a Impacta veio para impactar vidas, e ela impacta a vida de mulheres negras. Então, ela tem impactado, né? A começar por nós. Ela começou um processo de cura meu, da Luciana, essa minha parceira de BH. Eu percebo assim, né? Parece que a Impacta é um convite para a gente parar, olhar para si e reconhecer as nossas potencialidades. Só que para a gente reconhecer as nossas potencialidades, a gente passa pelas nossas feridas. Porque a gente precisa curá-las para a gente expandir e para a gente transcender. E não é num plano astral, no sentido também, né? Também. Mas é no sentido assim, a nossa colega que está aqui, ó, já vai dar uma entrevista. Ela vai dar uma aula pra gente sobre, né, evolução própria. Né? Quero Psicóloga. fazer tal coisa, Sol. Minha linda, você já pensou nisso? Já pensou naquilo? Não? Então olha para você, vê o que você quer nesse evento, né? Você já pensou... Sol, ela foi uma das impactadas, né, vamos, lançando o livro aí. vamos
Então foi uma conversa nossa. Foi um Aham. ela chegou aqui só, eu quero fazer, eu acho que tem a ver fazer o lançamento aqui, mas tem coisa que eu não sei ainda, não sei nem por onde eu começo. Aí eu falei assim, então você vai começar por você. O que que você quer nesse dia? Quem você quer que esteja com você nesse dia? E a gente vai materializar esse seu lançamento. O que vai ser depois da sua vida, minha linda, eu não sei. Entende? Mas esse é o caminho, porque o caminho é esse, né? Aí eu lembro que ela tem uma tatuagem no braço, aí eu falei, e essa tatuagem, qual é o símbolo, o significado? A mulher negra desabrochando entre as flores. Aí eu falei assim, quando chega a primavera? Dia 21 de setembro. E eu falei, então o lançamento tem que ser na primavera. Você precisa né, se permitir isso. Porque às vezes a Nossa, gente. legal você colocar um significado, expandir o significado do negócio. Não, até tô arrepiada. Não, é porque eu falo que as minhas tatuagens também, elas, ao longo do tempo, elas ganharam mais significado do que o inicial que eu tinha pensado. Meu, é uma experiência muito, como é que eu posso colocar? Te traz muito sentido pra vida, te coloca num estado de energia que você, nossa, realmente, isso aqui é meu, isso aqui eu vou fazer, sabe, de ação pras coisas. Tem coisa, Fad, que é o nosso inconsciente. É, E o nosso inconsciente sabe mais coisa do que o nosso não, com consciente, certeza. Com certeza. né? Isso nem. Então, tem coisa que você tatua aqui, E você cara, já tá pensando em 15 coisas atrás ali no plano de fundo, só que aí na frente só sai um. depois com o tempo você vai entender. Com o tempo você Teve vai entender. uma. Essa aqui, ó, foi quase uma profecia. Essa foi quase uma profecia. Minha primeira psicóloga, ela falou muito de meditar. Aí eu joguei um jogo, Skyrim. Nossa, até agora, todo mundo conhece, todo mundo que joga videogame conhece esse jogo. E no final, a última cena do jogo, você volta lá, tipo, humanos matando dragões e tal. Só que um dragão, ele trai os outros dragões ali, porque tinha um. Né, ele conseguiu ir ajudar os humanos, mas ele só conseguiu fazer isso via meditação. E aí, a última diálogo do jogo, ele pergunta: o que é melhor, você nascer bom ou você se tornar bom através do seu grande esforço contra a sua natureza ruim? Aí eu coloquei aqui: isso aqui é respire e foque, na linguagem deles lá. E a minha psicóloga tinha falado pra eu meditar. Hoje, depois de meditar, cara, eu sou meio que o padre da meditação, assim, hoje. Fala, todo mundo, você tá com algum problema? Senta e respira. A gente perdeu a capacidade de respirar, Não, com certeza. né? E a meditação, ela é a gente ir para o processo de silenciar nossa mente. Eu acessei meditação, né, no ano sabático. Silenciar a mente e você acessar o seu corpo, e aí você vê que o seu inconsciente, né, ele já tá processando muita coisa. E muita coisa você não deixou ele processar também, que ele processa muito mais rápido. Eu vejo a meditação, que é uma tecnologia milenar, né? Uma ferramenta de autoconhecimento milenar e presente tanto em todas as culturas, ou na maioria, eu acho que em todas as culturas, né? Então Porque tem na algum cultura tipo de indígena, meditação. o silêncio é uma ferramenta, assim, de conexão com a gente. Quanto mais a gente aprende a estar em silêncio, mais a gente se conecta com o nosso inconsciente. E aí a gente torna consciente o inconsciente. E Isso. quanto mais a gente faz isso e exercita isso, mais consciente nós estamos vivendo aqui nesse planeta. Né? Então, eu hoje, assim, em muitas Mais coisas, intencional é a sua vida também, né? olha, é uma outra caixa de Pandora que a gente abre aqui. Se eu começar a falar sobre, Aham. porque assim, nossa conversa, ela está sendo muito expansiva, assim, sabe? Eu acho que. É muito expansivo. Acho que o nome do podcast é Intuição Extrovertida por causa disso. Manda ver. É legal, é legal. Porque eu tava pensando o seguinte, né? Por exemplo, pra pôr roupa hoje pra cá. Eu falo assim, porque vai filmar, daí vai pro meu Instagram, vai, porque a gente quer nesse. Aí o empreendedorismo, não, tem que estar com terninho, tem que estar assim, ó. Gente, pelo amor de Deus, eu consegui Ah, colocar uma roupa branca, uma camisa. E ainda não tô do jeito que eu queria, mas tá bom, tá gostoso, tá tranquilo. você queria colocar o um pé no terninho? chão. Eu falei pra você, meu, seja você. Não pensa muito. Pé no chão. Coloca o pé no chão.
E aí a gente começa a cair no lugar de querer se enquadrar, e é um saco isso. É. E quanto mais você toma consciência de quem você vai trazer para o seu dia a dia, inclusive para momentos desse, a sua autenticidade. Você vai chegar no equilíbrio, né, no sentido de colocar uma roupa, porque eu fico pensando, gente, eu sou consultora, falei assim, o povo fica, não, você tem que se colocar no Instagram isso enquanto empresária, enquanto, falei, gente, eu não quero me enquadrar, eu não quero me colocar em caixas. Eu quero simplesmente pegar tudo que eu tenho enquanto história de vida, enquanto aprendizado na minha jornada, e eu quero levar isso de uma forma tão espontânea e natural, e eu espero que tudo isso impacte a vida de uma pessoa, desperte nessas pessoas um desejo de ser quem é, um Aham. desejo de buscar autoconhecimento, um desejo de buscar letramento racial, entende? Então essas conversas é expansivas. Sim. Eu quero empreender, não é empreender, eu quero, porque quando a gente fala do empreendedorismo, né? Empreendedorismo, gente, o que que é? Não dá para romantizar. Deu A pouco. gente vai romantizar esse universo né? É, não, eu quero, gente, simplesmente pegar tudo que eu tenho, que eu acessei, e eu monetizar, né? Para eu trazer dignidade para minha vida de uma forma onde quem eu sou e o que eu faço e a minha expansão financeira, elas estejam alinhadas. Então, hoje, nessas conversas, eu começo, e nesse processo de expansão e tomar consciência de quem eu sou e como que eu quero me apresentar e como que, sabe? Eu acho que isso tá alinhando muito a esse dia de hoje e essa conversa. Aham. Né? Porque expandir a consciência, tomar consciência, é um processo contínuo, diário. E quanto mais você fala sobre, quanto mais você se apropria de quem você mais consciência você traz para sua existência nesse plano matéria. E, enfim, Eu vou pegar as outras perguntas aqui. Eu. Deixa eu ver. Eu vou perguntar sobre o futuro. O futuro do projeto. tá. É, O que você gostaria de ver? E se você quiser também já ir falando como as pessoas poderiam te acessar, como as pessoas poderiam. Tipo, você tem um projeto. Ó, por exemplo, a Maíra que vai falar daqui a pouco, ela foi lançar o livro, né? Que a gente já falou aqui. Aí eu vim falar com você, ela conseguiu fazer o lançamento dela aqui. Foi assim que conheci o espaço, conheci você também. Eu tenho a lojinha aqui de roupas e artes e tá. como é que, É, como é que as pessoas poderiam, tipo, chegar e conseguir usufruir do projeto ou também do espaço. Eu sei que não se limita ao espaço, mas. sim. O que eu que desejo, né? A Sol fala, né? Algo que vem aqui de dentro. Aham. Eu sonhei com uma startup. Startup. Né, de conexão entre mulheres negras, profissionais negras, consumidores e, e também a gente vender serviços para empresas comprometidas com a promoção da equidade racial. E isso tudo no digital. Aham. Na prática, se materializou no espaço físico? Aham, nós temos esse espaço físico aqui, que pode ser que daqui a um dia não tenhamos. Aham. Né? Mas o que eu desejo? Que a Impacta se torne. Hoje, a Impacta está caminhando para um instituto. Ok. Né, uma organização sem fins lucrativos, e que a gente possa se escalar aí, que a gente seja, que o nosso trabalho, né, as nossas formações de autoconhecimento, de letramento racial, de formação para empreender, quem quer empreender, que a gente tenha, né, os cursos, as trilhas, essa jornada empreendedora para quem quer empreender, para quem já empreende, quer acelerar o seu negócio, para quem está fazendo transição de carreira, né, Maia? A gente já conversou sobre isso. Então, esse é o meu desejo, né? E que a Impacta seja pensou em mulher negra, profissional negra, lembra da Impacta Preta, sabe? Então, eu sonho muito com essa Impacta,
a Impacta ser uma referência a nível nacional mesmo, assim, sabe? Sim. De uma iniciativa que impacta pretas. Então, eu quero impactar pretas. Como que eu impacto? A Impacta Pretas vai poder te orientar e vai te mostrar como. Porque quem impacta pretas? Todo mundo. Ah, esse lugar é só para mulher negra? Gente, quem pode impactar pretas? Você pode. Ensinar um pouquinho de Todo. fotografia, marketing, tipo Uhum. as coisas do. Por exemplo, se alguém for vender alguma coisa. Como que eu posso impactar preta? Eu posso indicar uma profissional preta para outras pessoas, eu posso divulgar o trabalho dela, né? Eu posso fazer a logo de uma empreendedora, Passar eu instrução pra alguma posso coisa. dar uma mentoria, eu posso, sabe, eu posso consumir, eu posso indicar. Isso, eu consumi também. Então, são coisas tão e simples, né? Que a gente acha que a responsabilidade de combater o racismo é nossa, não é só nossa. Esse problema social, ele não foi causado por nós, ele foi causado por um público específico, que não somos nós, né? Então, a gente tomar consciência de que para impactar pretas, basta paga um curso de letramento racial, vai se letrar, ter consciência do quanto que eu reproduzo essa estrutura Aham. e do quanto que eu posso deixar de reproduzir. Né? Então, eu sonho que a Impacta seja uma referência a nível nacional, né? E seja um lugar de acolhimento, de fortalecimento, de empoderamento de mulheres negras, né? Desde aí eu pegar na mão, orientar, fortalecer, porque às vezes teve muitas mulheres aqui, Fad, que passaram aqui, só de colocar o pé, elas já se conectaram, colocou o pé, chorou. Eu falo assim, impacto tem que sentir, tem que viver. Tem que viver. E, às vezes, o que ela precisa é só de ver uma mana preta falando o que eu tô falando. Às vezes, ela só precisa disso. É, Que ela fala assim, agora o que eu estava pensando, eu vou de fazer. novo que eu falei de referência. Por isso que eu deixei você falar, não cortei você muito, cara. Porque eu acho que um dos maiores problemas que nós temos, apesar de a gente estar mergulhado num mundo tão conecto, ao mesmo tempo ele segrega de outra forma. E aí você, sendo uma voz, para você conseguir ser uma referência para o que o outro consegue ser, ou ele se conectar com ele mesmo, de alguma forma, eu acho que é o ápice, assim. Nós como humanos, somos uma espécie que vive em bando, e a gente tem que achar o nosso bando. Então faz muito sentido uma mulher chegar aqui, olhar pra tudo isso. Cara, eu que não faço parte, eu olhei pra ele, ué, aqui, do nada. O negócio. Eu tô olhando pra aquela parede o tempo todo, mas depois eu mando uma foto, eu vou deixar aqui enquanto eu tô falando isso, velho. Ela parece sensacional. É sensacional. Isso aqui é sensacional. Você quer explicar esse quadro? Você tinha me comentado aqui um pouquinho? Ixi. Vou sintetizar. Aham. Aqui são 4 gerações de mulheres negras. Sim. É uma imagem que eu acessei na Ayahuasca, praticamente. Não vou abrir a caixa de Pandora, Ok. né? Não vou falar, vai fazer ayahuasca. Não, não, tem que ter responsabilidade, é outro rolê. Mas foi numa experiência minha, no meio da estrada, né, Aham. com ayahuasca. E eu tentei trazer para cá, ilustrar essas gerações, né? Mas essa daqui, ela representa uma princesa africana, que é essa força ancestral, né? A gente não é descendente de povos que foram escravizados, nós somos descendentes de povos que foram, nós não somos descendentes de escravos, nós somos descendentes de povos que foram escravizados. Isso. E, ao mesmo tempo, nós somos descendentes de reis e rainhas africanos, Sim. né? Então, aqui é uma princesa africana mais jovem, Aham. cheia de energia, que defende teu povo, tua comunidade, que luta em defesa do seu povo. Essa daqui é uma energética, né? Inclusive tem as cores aqui de Exu e o dourado de Oxum, tem muito essa Aham. energia aqui, que é da comunicação, da expansão e tudo mais. Aqui ela é uma mulher negra mais, é a rainha, vamos pensar assim, essa é a princesa, essa é a rainha africana. Ah, só, mas nessa, é assim que eu trouxe para a matéria algo que, né, como que eu traria isso? Enfim, foi assim que se materializou. Essa daqui foi a minha parceira lá de BH que escolheu, ela escolheu essa imagem, que é uma mulher mais em equilíbrio, você vê que ela está Aham. mais no centro, mais
tem mais consciência de si e tudo mais serena, Já tá numa né? Porque posição simétrica a também. maturidade também nos traz esse amadurecimento. Aham. Aí eu meti um 7 chakra aqui, né? E dizem Sim. que, nossa, eu sou mais indiano, não tem nada a ver, não, gente. E 7 chakras, 7 linhas, tá aí. Não importa, porque a gente precisa cuidar do corpo, mente, do espírito para a gente estar em equilíbrio. Então, ela traz essa representatividade. O leão vem de autoridade, de liderança, né? E também de proteção. Essa minha parceira, a Luciana, ela fala que o leão, para ela, representa a mamãe Oxum, segurança, proteção e cuidado. Aqui é a mais velha, que é a anciã, ela é guardiando todos os saberes de seu povo, da sua Sim. comunidade. E aí a gente traz essa mais velha, que é a minha, como se fosse, a mais velha vem com todo esse saber, as ervas, que são tecnologias afrodiaspóricas, de cuidado também do corpo, mente e do espírito, né? A gente bebe chá calma, a gente toma banho de erva, a gente também equilibra os chakras, né? Ajuda a ter esse cuidado do nosso ori. E do corpo físico também, né? E essa nova geração afronta que já chegou mais consciente do que a gente né? Essa daqui sou eu, essa daqui é a Luciana, minha parceira de BH. Essa daqui é minha irmã, trazendo para o plano matéria, representa minha irmã, e essa daqui representa minha sobrinha, que é mais jovem. Que já vem nessa imagem no meio do centro aqui, é o terceiro olho aberto, porque eles já vêm com mais consciência do que a geração Antiga. mais consciência, sim, né? A geração antiga, ela abriu o caminho para. Aham. É um cadinho disso. Egito, né? As pirâmides, ia ter uma águia ali, mas falaram que a gente é um animal de poder que traz muita confusão. Então, se às vezes é bom evitar trazer, né, para o centro, assim. Então, esse foi o propósito. É muito ouro, riqueza, prosperidade, Sim. Oxum. Meu, e quem quer seguir você e quer seguir o Impacta Pretas nas redes sociais, quais que são os Instagrams? Eu posso deixar também aqui embaixo o link para vocês seguirem, né? Impacta Pretas, @Impacta Pretas, e o meu Eu Sou o Gil. Talvez já já eu vire Sol para o Mundo, porque eu tô num projeto também de Aham. hashtag partiu por aí, Pode crer, né? pode crer. E esse é um sonho. Eu sempre sonhei assim, eu não me vejo muito em Maringá, por isso que né? Eu me vejo Aham. por aí. Eu Pode eu estar sou meio só essa rolando. vibe, só que o que me prende aqui é que minhas grandes amizades aqui, eu consegui construir uma família diferente, assim, uma família de amigos, assim. Aí eu fiquei aqui mais legal. Mas eu gosto muito dessa ideia também. Já pensei muito sobre É isso. só no mundo, já virei professora nômade, então virar profissional Impacta Pretas nômade aí, ó. Não, né? Impacta Pretas, enfim. Mas a Impacta vai estar por aí. Pode estar aí na tua cidade 1 hora, pode estar na outra cidade vizinha. Então a ideia é que a gente construa projetos estruturados, que rode o Brasil e que impacte pretas e multiplique todo esse saber, todas essas vivências e todo esse impacto aí na vida dessas mulheres. Enfim. É isso? Sim, senhor. Eu sinto que a gente poderia fazer um podcast de 5, 6 horas, porém eu não sei se o público Não. tá muito preparado pra isso. Não, eu falei, ó, vamos focar, né? Porque se a gente abriu umas É caixinhas que, de eu vi, pescar. a gente abriu umas caixas de Pandora, eu poderia ter trazido de volta, mas eu falei, mas isso aqui eu acho que se alguém ouvir, cara. Não, deixa eu falar, né? Então deixa, segue o fluxo. Pra não se esgotar, né? Existe a possibilidade de marcar outros encontros. É verdade, aí fica aberto pra outros encontros também. Enfim. Então muita caixinha, tem muita história aqui. Sim. Tem muita. Então, eu vou deixar aberto para um próximo encontro. Se alguém tiver alguma pergunta pra ela, quiser saber mais sobre ela, sobre o projeto, sobre os carros que estão passando aqui, ou sobre minha péssima escolha, né, de isolamento sonoro, é só deixar um comentário, por favor. Comentário, se salvar o vídeo também, o algoritmo aprende, né? Fala assim, nossa, vamos colocar essa calvície galopante dele para outras pessoas também. Acho que é importante para eu pagar as contas. E acho que é só, deixa o seu like, se sigam ela, sigam o projeto. E agora vamos para o próximo podcast. Não antes de uma pausa também. Muito obrigada. Valeu. Nossa, gente, coração. Puta que pariu.